Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Juan, estou no 7º semestre do curso de Direito Noturno, no INSAL. Gostaria de hoje tratar sobre a parte de Processo Civil 2. Mais especificamente, vou tratar sobre a teoria geral dos recursos e vamos adentrar inicialmente no recurso da apelação. Bom, eu acho que é muito importante que nós tenhamos muito bem consolidados quanto à linha processual, porque para tratarmos de um recurso, nós precisamos entender que a fase de cognição, ela se encerrou. E nesse sentido, nós entendemos que a sentença já está proferida ou qualquer coisa do tipo, mas não só na n- no contra a sentença virão os recursos, também virão contra as decisões interlocutórias, ou seja, inclusive dentro da fase de cognição. Então, para isso, nós começamos ao nosso entendimento, geralmente pela parte da teoria geral, que é para entender sobre os princípios, sobre as admissibilidades e todos os requisitos existentes dentro de um processo. Eu preparei um material no qual foi enviado no grupo da monitoria, que eu vou compartilhar agora, aqui na nossa tela, para que nós possamos ter um melhor entendimento. Só um instante. Aqui. Bom, como eu disse, nós começamos a tratar sobre a teoria geral dos recursos, e para isso nós precisamos entender a linha processual, ou seja, a parte interessada, aquela que acredita ter um direito a ser levado em juízo, ela protocola a sua petição inicial. A partir de então, se tudo correto, vem o prazo para que o réu seja citado e intimado, e assim tem a primeira tentativa de conciliação. Caso as partes não neguem quanto à conciliação, certo? Se não tiver conciliação, dentro de 15 dias o réu se manifesta com a sua contestação. Passado esse período, vem a fase de saneamento do processo, onde o juiz determina prazos para que sejam apresentadas novas provas. Então, vem a audiência de instrução e julgamento, assim vindo a sentença. A partir de então, você terá a possibilidade de vir na execução ou liquidação de sentença, se o caso, ou também você terá a fase recursal, a fase onde você irá interpor os recursos para se discutir o mérito daquela sentença. Mas, como eu disse, durante todo o liame processual, são permitidos que se exercite os recursos, uma vez que na triangulação processual, o juiz também faz parte, é um personagem importante do processo, ao passo que ele é responsável por dar impulso oficial. Não só ele, os serventuários também, mas ele, como responsável de dar impulso oficial, suas decisões interlocutórias, aquelas que não têm o condão de resolver o processo, mas dá impulso decisório, determinando às partes que sejam dados cumprimentos necessários, a eles também cabem recursos. Mas aí você se pergunta, o que são os recursos?
Os recursos, eles são ferramentas nas quais se tratam de remédios processuais que eles valem às partes, ao Ministério Público e a eventuais terceiros prejudicados. O recurso, portanto, ele tem como objetivo, ele tem como condão reformar, dar uma nova decisão dada por um órgão diferente daquilo que proferiu. Mas não todos são dados por um órgão diferente, em regra. Existem alguns recursos, como veremos a seguir, que podem ser interpostos contra o mesmo juízo. Então, nós temos que, no sentido estrito, os recursos são remédios processuais que são invocados pelas partes para que elas, inconformadas com uma decisão, elas possam ter uma nova interpretação e, assim, um novo julgamento daquela situação. No sentido lato, os recursos são todos os recursos processuais, ou seja, desde as petições até os atos de impulso do juízo, ou até mesmo as ferramentas de busca, por exemplo. Mas nós temos presentes no CPC, como entabulado no artigo 994, nós temos a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Ou seja, nós temos recursos aqui que são destinados à sentença, recursos que são destinados aos acórdãos, ou seja, às decisões sobre recursos da sentença, os recursos sobre as decisões interlocutórias, e existem, enfim, algumas outras situações. Mas aí você pode estar se perguntando, mas você falou da sentença, você falou dos acórdãos, você falou das decisões interlocutórias e os despachos. Bom, os despachos, eles não cabem recurso. Isso está previsto no próprio CPC e lá tem a previsão de que contra eles não vão caber nenhum tipo de recurso. Aquilo que deva ser levantado, que não foi apreciado, ele será levantado como preliminar no recurso de apelação, mas isso nós veremos em breve. Bom, os recursos têm como características algumas questões particulares e peculiares. Dentre elas, que eles devem sempre ser interpostos na mesma relação processual. Ou seja, o recurso, por sua regra, ele não origina uma nova relação processual. Eles são ferramentas utilizadas no deslinde processual. Ou seja, um agravo de instrumento, ainda que na moda antiga, digamos assim, que fosse enviado diretamente ao tribunal, ele não gerava um novo processo, por exemplo. Ele fazia parte da mesma relação processual. Então, quando nós estamos na fase recursal, nós estamos tratando do mesmo processo. Por sua regra, o recurso ele impede ou retarda a preclusão ou coisa julgada. A coisa julgada é aquilo que torna indiscutível uma decisão de mérito e não mais sujeita a recurso, ou seja, é aí que ocorre o fenômeno do trânsito em julgado. Uma vez transitado em julgado, não cabe recurso naquela decisão. É bem verdade que você vai ter a possibilidade da ação rescisória, mas, em regra, como fase recursal,
uma sentença transitada em julgado, você não consegue interpor o recurso da apelação, que é o recurso cabível a esse determinado ato. E a preclusão é a perda da pretensão, no caso, na perda do direito de realizar determinado ato processual, por conta do decurso do tempo. Ou seja, a parte, ela perdeu o seu direito de exercer tal ato porque o tempo passou. Nós sabemos que no processo civil, tudo se trata de tempo. Os tempos são determinados pela própria lei, e se não determinado pela lei, o prazo geral também está lá determinado para quando o assunto tiver a falta dela. Mas nós temos que nos atentar e essa característica de impedir ou retardar a preclusão ou coisa julgada é uma característica variável, até porque nem todos os recursos possuem, por exemplo, efeito suspensivo. Por exemplo, em regra, o agravo de instrumento é um recurso que não tem efeito suspensivo. Para que seja considerado o efeito suspensivo, precisa ser demonstrado que há um risco, se esse efeito não for concedido, ou entendido assim pelo julgador. E, por exemplo, os embargos de declaração, eles também não têm efeito suspensivo. Eles apenas têm ali a questão da admissibilidade dos erros que acontecem e que estão sendo suscitados. Eles só terão efeito suspensivo, desculpa, se os efeitos imediatos produzidos pela decisão causarem danos irreparáveis. Ou seja, no caso de não conseguir se retornar ao status quo do que era antes da execução daquela decisão, aí sim precisa ser concedido o efeito específico. Só fazer aqui uma alteraçãozinha, porque aqui é o parágrafo único do 995. Bom, continuando, os recursos são instrumentos que corrigem forma ou conteúdo. O que quer dizer isso? Nós bem sabemos que quando a parte recorre, ela demonstra o seu inconformismo com aquela decisão, e esse inconformismo ele pode se tratar pela forma processual, o erro em procedendo. Aí, no caso, nós vamos falar sobre as características de admissibilidade da petição inicial, por exemplo, questões de valor de causa e etc. Ou nós podemos falar também sobre o conteúdo do mérito, erro injudicando, ou seja, o juiz ignorou ou não observou alguma norma legal ou algum entendimento jurisprudencial e decidiu, mesmo assim, essa decisão foi desfavorável à pessoa que está recorrendo. O recurso, ele tem como regra geral que ele não é lugar de fazer inovações, ou seja, no recurso não é o momento de trazer fatos novos. Nós sabemos que, em regra, até mesmo durante a fase de conhecimento do processo, na linha padrão processual, fatos novos, eles dependem do conhecimento do juiz, eles terão um momento oportuno, mas nos recursos, em regra, eles não serão trazidos. Mas existe a previsão no próprio Código de Processo Civil que, se o fato for constitutivo, modificativo ou extintivo e for apresentado após a propositura da ação, ele poderá ser considerado pelo juiz por ofício.
Isso está no 493 do CPC. Contudo, o STJ já compreendeu que esse dispositivo também se estende aos recursos. E, com isso, precisa ter o entendimento do tribunal, no caso, de que aquele fato é relevante para a sua decisão. Ou seja, não basta trazer um fato qualquer e simplesmente não ter nenhuma relevância para o deslinde processual. Até porque nós veremos muito bem que durante toda a parte de admissibilidade até a parte de julgamento dos recursos, existe uma preocupação com um filtro, com uma certa celeridade processual, ainda que isso não aconteça na prática, mas existe essa preocupação trazida pelo legislador. E nós veremos isso mais para frente. E nessa direção também traz o artigo 1014, que ele consegue trazer a possibilidade de suscitar fatos novos na apelação, se não alegados por motivo de força maior. Ou seja, se o apelante não conseguiu, por alguma razão de força maior, suscitar fatos durante o processo, ele poderá suscitar, desde que venha com a sua argumentação correta. Na sua maioria, os recursos são interpostos perante o juízo ACO, exceto o agravo de instrumento. Então, o que significa juízo ACO? Juízo ACO é o juízo de baixo, digamos, entre aspas, é o juízo abaixo. Existe uma ordem hierárquica que precisa ser seguida e analisada. O juízo ACO é o juízo originário, onde se tramita o processo e no qual vai ser analisada, é onde foi proferida a decisão que será analisada. Ou seja, vamos trabalhar um processo que correu, e nesse processo teve uma sentença proferida em primeiro grau. Por exemplo, aqui pela Vara Civil de Lorena, meramente exemplificativo. Esse é considerado o juízo AQUO, porque ao momento que a parte entendeu que seja necessário o recurso de apelação, essa interposição vai ser feita aqui no juízo de Lorena, essa apelação vai ser feita aqui no juízo de Lorena, depois a gente vai ver como que funciona essa apelação, e depois de cumpridas certas etapas, esse processo será enviado ao juízo ad quem. O juízo ad quem é o juízo acima do juízo que proferiu a sentença a ser indagada. É justamente um juízo hierarquicamente superior que vai receber e julgará o recurso. Em sua maioria são os tribunais, né? No caso, TJ de São Paulo, e também temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília, e o Supremo Tribunal Federal, o STF. O acórdão é a decisão proferida na instância superior que ela tem o condão de substituir a sentença, ou seja, no caso que o mérito que tenha sido discutido, no caso de erro reijudicando, se for uma discussão de mérito, o acórdão ele substitui os efeitos da sentença, no caso que ele reforma, ou ele a mantém. Ele também tem essa possibilidade. Ou ele poderá anular a sentença quando existir um erro de forma que não foi analisado. Por exemplo, se teve algum defeito na petição inicial, algum problema processual, algum vício processual, a sentença será analisada, será julgada como improcedente, anulada, o processo retornará
ao juízo de primeira instância e todos os atos processuais até aquele momento que foi identificado a nulidade, eles retornarão e será papel do juiz de primeiro grau proferir nova sentença ou praticar novamente os atos. E como eu disse, os recursos eles passam por um certo filtro, justamente por conta dessa preocupação em não levar qualquer assunto, qualquer coisa que seja banal, porque convenhamos que existia muito antigamente uma certa protelação, utilizando-se dos recursos. Já vi alguns comentários nesse sentido em estágios que eu fiz, por exemplo, sobre juízes comentando sobre o efeito protelatório, a capacidade protelatória de certos recursos, né? Não que não existam isso nos dias de hoje, mas quando nós falamos sobre os requisitos de admissibilidade, o juízo de admissibilidade do recurso é uma tentativa que existe, que sempre existiu, mas agora é muito mais difundida, desde o CPC de 2015, é uma tentativa de sanear ainda mais esses processos. E para que eles sejam aceitos e sejam analisados, eles são acolhidos e para que sejam apreciados os méritos, ele precisa passar pelos dois tipos de pressupostos. Primeiramente, são os pressupostos intrínsecos, são os pressupostos internos à relação processual e ao juízo. Ou seja, aqui é o cerne principal da questão. No caso, você vai ver que se está sendo enviado para o tribunal de forma correta, se não existem vícios e se está tudo dentro das conformidades naquele recurso. Quanto ao cabimento, que é o primeiro requisito, o cabimento nada mais é do que o recurso correto. Ou seja, vocês verão, o Código de Processo Civil ele tem uma lógica processual, no qual vocês verão que não há nenhum recurso que não esteja disposto na lei. Ou seja, o rol do 994, ele vai trazer alguns recursos, existem outros recursos em outros locais do Código de Processo Civil, mas, em regra, o recurso está disposto na lei e precisa, para cada ato processual, para cada decisão a ser analisada, existe o recurso correto. Então, isso precisa ser observado. Quanto à legitimidade, aqui nós vamos passar, inclusive, sobre aquela mesma toada que existe na petição inicial, que é uma questão que pode ser suscitada preliminarmente pelo réu, no caso da contestação. Mas a parte precisa ser legítima. Ela precisa ter, no caso, um interesse jurídico na interposição do recurso. E por que precisa ser o interesse jurídico? Porque não basta ter o interesse patrimonial, entendeu? Muitas vezes está atrelado a isso, mas isso se deve principalmente ao terceiro interessado. Ao autor e ao réu, eles são partes no processo, mas o terceiro interessado, ele precisa ter algum interesse jurídico, de forma que aquela decisão a ser atacada vai diretamente prejudicar o seu direito. Então, é nesse sentido que vemos a parte da legitimidade. E também, dessa mesma forma, nós temos o interesse de agir e o interesse de recorrer. No caso aqui, o interesse de recorrer.
além de ter que ser o recurso cabível, entra naquela questão de que não se pode interpor recurso meramente protelatório, só para atrasar o cumprimento de uma decisão, ainda que seja cumprimento, cumprimento definitivo, ou que seja qualquer outra forma daquela decisão produzir seus efeitos, ou que seja provisório, por exemplo. Enfim, o recurso dele você deve extrair algum proveito, mas também ele pode existir nos casos de evitar uma ação rescisória futura. Como, por exemplo, se o juiz profere uma sentença que nela existe uma decisão extra petita. Uma decisão extra petita, nesse caso, é uma decisão que não foi, que ele concede uma coisa que não foi pedida no processo. Ou uma questão ultra petita, ele pede além daquilo que foi pedido. Por exemplo, a parte autora pede 100 e ele dá 200, meramente exemplificativo. Isso no futuro poderá gerar ação rescisória. E para evitar isso, é uma das formas que mesmo o vencedor ele pode interpor recurso. Tudo isso para ter a boa-fé processual garantida. Para a gente lembrar, eu deixei aqui uma forma mais fácil de lembrar sobre os requisitos dos pressupostos intrínsecos. Nós temos aqui a palavra calar, né? Cabimento, legitimidade e o interesse de agir e de recorrer, né? Calar. Acho que é uma forma legal de tentar decorar aqui quais são os pressupostos intrínsecos. Quanto aos pressupostos extrínsecos, esses são externos ao ato judicial impugnado. E nele nós teremos quatro requisitos de admissibilidade. Nós teremos a tempestividade, ou seja, o recurso precisa ser interposto dentro do prazo legal, no caso. Todos os recursos, eles possuem um prazo legal de 15 dias para sua interposição, exceto os embargos de declaração. E nele se concede 5 dias como prazo legal. O preparo, que são os valores corretos para que sejam admitido o recurso. No caso, são as custas processuais, que você emite uma guia, você vai lá, paga e tudo mais. No caso, o recurso especial, ele era remetido para o STJ e precisava nele, há um tempo atrás, é só a título de curiosidade, precisava da remessa das custas de remessa e de retorno dos autos. Porém, hoje em dia os autos são eletrônicos, então essas custas são dispensadas. Então, se um dia você precisar, a título prático no seu estágio, de interpor algum recurso especial, você está dispensado das custas de remessa e retorno dos autos. Quanto à regularidade formal, o recurso ele precisa ser acompanhado das razões pelas quais ele se pretende modificar o julgado, precisa seguir todos os requisitos determinados pela lei, trazer uma justificativa do porquê que aquele processo precisa ser modificado, porquê que aquela decisão, melhor dizendo, precisa ser modificada. E a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Um nome grande, né? Mas que não tenha motivos aparentes de que a pessoa se abdicou do seu direito de recurso ou, de alguma forma, tenha aceitado a decisão judicial. Ou seja, a pessoa que está pretendendo recorrer, ela não pode ter renunciado ao direito de recorrer, que é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, na via contratual, ou
que ele tenha aceitado a decisão judicial, como, por exemplo, vai ser pela preclusão temporal ou pela preclusão lógica, desde o momento que a decisão transita em julgado. E aqui deixei uma frasezinha um pouquinho, né, bobinha, mas que talvez possa ajudar. Trabalhadores pintores reparam importantes itens estatais. No caso aqui, né, o T é da tempestividade, o P do preparo, o R, aqui vocês vão ver que é da regularidade formal, né? Vocês vão ver também que o I e E são a inexistência de impeditivos ou extintivos do direito ao recurso, ok? Princípios fundamentais. Temos, portanto, o princípio da taxatividade. Todos os recursos, eles estão expressamente estabelecidos pela lei. Ou seja, o melhor recurso a ser realizado, ele está expresso na lei. Temos aqui também o princípio da singularidade, ou seja, para cada pronunciamento judicial vai existir um recurso. E aqui estão os recursos que vocês estão estudando nesse semestre, que são para cada ato processual que eles são cabíveis, ou seja, contra a sentença caberá apelação, contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, contra a decisão monocrática de tribunal cabe o agravo interno, contra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material da sentença ou do acórdão caberão embargos de declaração. Então, você verá que dentro do próprio Código de Processo Civil estão estabelecidos quais são os recursos corretos e cabíveis para aquela decisão. A proibição da reformácio impégios, ela é uma, ela reforça, melhor dizendo, o princípio do juiz estar adstrito àquilo que se pede, né? Um princípio geral do processo civil. Ou seja, isso também se aplica aos desembargadores e ministros, portanto, o juízo adquém. Mas, nesse caso, não entenda-se que não poderá se perder, não poderá se ter prejuízo através do recurso interposto pela parte contrária. Nesse caso, o que não se permite é uma decisão do juízo adquém que prejudique e piore a situação da parte recorrente através do seu acórdão. Isso não poderá acontecer, salvo uma exceção que nós veremos a seguir, salvo se for uma questão de ordem pública. Nesse sentido, poderá poderá ocorrer a reformácio impégios. Princípio da fungibilidade dos recursos. Esse é um princípio que está em contraponto ao princípio geral de adstrição do juiz ao pedido. Isso também nós veremos como no caso que, por exemplo, uma parte pede a tutela de evidência, mas ela não pediu de má fé ou sem prestar atenção no que ela estava pedindo. Ela realmente acreditou que aquilo era a medida judicial correta a ser pedida, e o juiz entende como cabível uma tutela de urgência. E assim ele a concede, mesmo sem a parte ter pedido. É isso que vai trazer também o princípio da fungibilidade dos recursos. Numa situação em que existe uma certa dúvida de qual é o recurso cabível, e nesse caso pode-se acontecer,
num caso em que se não fica meio nevrálgico qual será o recurso cabível, e a parte interpõe o recurso e demonstra que aquilo não foi feito de má fé, não foi feito por um erro ou por um descuido, o juiz poderá definir um melhor recurso cabível àquela situação e assim aplicá-lo. Portanto, temos aqui todos os princípios quanto aos recursos. E os efeitos dos recursos, eles poderão ser translativos. E aqui entra aquela parte da exceção do princípio do reformatio impégius, que no efeito translativo, o tribunal pode reconhecer matéria de ordem pública que não tenha sido examinada, ou que nem sequer tenha sido objeto de recurso. No caso aqui, então, uma questão até mesmo ultrapetita. Como eu coloquei aqui como exemplo, as condições da ação. Se a parte não é interessada no processo e ele identifica, não é a parte legítima, se a petição inicial era inepta, ele está possibilitado em fazer a reformatio impégius. Então, ele anula aquela sentença e todos os atos processuais até aquele momento que gerou a nulidade serão retornados. Os autos retornam ao primeiro grau ou ao juízo a quo, no caso, e ele se verá na situação de reformar toda aquela questão, reanalisar. Também terá o efeito regressivo, no caso que permite que o juízo a quo reconsidere a decisão atacada. Isso é um efeito muito pouco visto na prática. O efeito expansivo demonstra que os efeitos produzidos pela análise do recurso, eles atingem outros litisconsortes. Ou seja, um recurso interposto por uma das partes, ela pode beneficiar a outras partes pertencentes ao mesmo polo, nesse caso, tanto subjetivamente quanto objetivamente. O efeito suspensivo, que é um dos principais efeitos dos recursos, é o efeito que impede a produção de efeitos da decisão atacada, relembrando que nem todos os recursos possuem, como regra, o efeito suspensivo. E o efeito devolutivo, que é a vedação do reformatio impégius, que limita o órgão jurisdicional a apreciar apenas aquilo que foi objeto de recurso. Então, aqui você vê o efeito translativo e o efeito devolutivo fazendo entre si um certo contraponto. E aqui, novamente, uma forma de decorar 3D, a palavra 3D. No caso aqui, você terá o efeito translativo, o efeito regressivo, o efeito expansivo, o efeito suspensivo e o efeito devolutivo, certo? E aqui, só a título de curiosidade, é assim que, novamente, para deixar bem fixado e num efeito de curiosidade aqui, contra despacho não cabe recurso. Então, lembrem-se disso. Contra despacho não cabe recurso. No caso, se precisar ser suscitado, ele será analisado preliminarmente no recurso de apelação. Ou seja, contra a decisão interlocutória, cabe recurso. Contra a sentença ou acórdão, cabe recurso. Mas contra despacho, não cabe recurso. E aqui nós adentramos ao primeiro recurso, que é o recurso de apelação. No caso, esse semestre vocês estudaram até o momento recurso de apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno e os embargos de declaração. Eu ficarei responsável por falar para vocês sobre o recurso de apelação, mas num sentido de revisão. É importante ler a doutrina e o conteúdo do professor Antônio Sávio sobre o tema, para melhor preparo.
mas vou trazer aqui um ponto de vista da matéria prática, que é justamente a parte onde se escreve um recurso de apelação, se elabora uma peça do recurso de apelação. Isso tanto no sentido da OAB, no futuro de vocês, quanto na vida prática. Então, nós vemos que no recurso de apelação, basicamente, independente de polo ativo ou polo passivo, aquele que interpõe o recurso, ele se chama apelante. E aquela parte que responderá ao recurso, esse será o apelado. Então, como que funciona o recurso de apelação? A sentença proferida pelo juízo, ela pode ser improcedente, parcialmente procedente, ou procedente na sua integralidade. Basta que uma das partes não aceite a matéria suscitada ou verifique algum vício formal durante aquele processo, ela poderá, e é presente, portanto, ali naquela sentença, ele poderá, nesse caso, interpor o recurso da apelação. Portanto, nós chegamos à conclusão que a apelação é o recurso que se aplica contra uma sentença. E nós vemos isso no artigo 1009, que fala sobre o cabimento. E aqui fala, novamente, as questões resolvidas em fase de conhecimento que não cabem agravo de instrumento serão suscitadas em preliminar na contestação. Certo? Então, nesse sentido, nós vemos que no momento em que se contesta a referida sentença, você poderá suscitar sobre esses fatos que a eles não caberão a preclusão, eles não estarão preclusos, porque é por uma questão lógica, uma questão justa. Porque se contra eles você não pode contra-argumentar, mas você identifica que isso prejudicou você, por alguma maneira, na resolução daquele conflito, então o melhor momento são as preliminares durante a apelação, certo? E se as questões forem suscitadas pelo apelado nas contrarrazões, nesse caso, se abrirá um prazo de 15 dias para que o apelante possa responder. Ou seja, o apelante ele entra com a apelação, contesta uma sentença, e nesse sentido, nessa sentença, abre-se o prazo de 15 dias para que o apelado apresente suas contrarrazões, que é a peça correta, de resposta ao recurso de apelação. Se o apelado possui alguma situação dessa que não poderia ser discutida por agravo de instrumento, ele também terá o direito de manifestar-se sobre elas numa preliminar durante as suas contrarrazões. Ao passo que abre-se-á um novo prazo de 15 dias para que o apelante possa responder sobre as preliminares, garantindo assim a ampla defesa e o contraditório. Tem uma questão aqui que eu não tratei nesse material, que é sobre o recurso adesivo. Os recursos adesivos, eles são recursos que eles, em resumo, podem abrir novamente o prazo recursal. Ou seja, a parte não se interessou em interpor um recurso, mas a parte contrária sim, e ela interpõe. E naquele momento, a parte que primeiramente não se interessou, ela se interessa em interpor o recurso. E ela
faz o seu recurso adesivo, ou seja, o recurso da outra parte abre um prazo para que ela possa interpor essa modalidade de recurso. Então, se você analisar bem, as partes têm duas possibilidades de interpor recurso originalmente, mas também ela tem várias possibilidades de interpor as suas preliminares. Isso é conferido tanto à parte autora quanto à parte ré, seja apelante, apelado, e, enfim. A estrutura de um recurso de apelação, ela tem primeiro uma peça de interposição que se endereça ao juízo ACO. Então, aqui no nosso exemplo, foi dado uma sentença aqui no juízo de Lorena. Essa peça de interposição, ela vai colocar o endereçamento ao juízo de Lorena e logo em seguida virá a peça de razões que será endereçada ao juízo ad quem. Nesse caso, serão tratados os fatos processuais, as razões em que se pretende reformar a sentença e os pedidos, que é como está aqui no artigo 1010 do CPC. Precisa ter a qualificação das partes, desculpa, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. O prazo para respostas é de 15 dias. 15 dias. Como disse, o nome técnico da resposta são as contrarrazões. E recebido o recurso, o relator ele poderá não conhecer o recurso, negar provimento ao recurso, se for contrário a decisões e súmulas do Tribunal STJ e STF, ou dar provimento se a decisão for contrária a acórdãos ou súmulas do Tribunal STJ e STF. Tudo isso monocraticamente. Importante lembrar sobre a questão da decisão monocrática, porque contra decisões monocráticas cabe agravo interno, que vocês verão na monitoria da Ana Clara, que será logo em seguida. E contra elas, vocês verão melhores detalhes. E deixei aqui também a título de curiosidade como funciona o tribunal, no caso. No tribunal, eles são divididos em câmaras, e cada câmara que acolhe um processo, cada câmara tem o seu número de desembargadores, e cada câmara se divide em turmas. E as turmas, elas sempre serão divididas em um revisor, um relator e o vogal. Então, aqui no caso, vemos novamente que essa decisão monocrática será proferida pelo relator. Isso daqui é variável, não é só um relator, não é só um revisor, não é só um vogal, então eles vão se circulando ali pelas questões, cada um vai, por sorteio, pegando os processos e decidindo o mérito. E tudo isso por conta de uma questão de celeridade, para tentar ser um processo mais célere, um recurso mais célere. Além disso, só recapitulando, tenhamos que os requisitos de admissibilidade, eles são um grande filtro para saber o que vai chegar nos tribunais e o que deverão ser admitidos ou o que não poderão passar por conta de vícios. Ainda, caso não seja recolhido o preparo, o recorrente ele sofrerá a pena de deserção, que é a falta de um dos pressupostos extrínsecos. Então, é necessário que se observe e se atente a essa questão. Bom, esse material está disponibilizado no grupo da monitoria e assim eu finalizo até a parte de apelação quanto à revisão.
para a prova. Eu espero que vocês tenham gostado da explanação. Confesso que, por ser minha primeira monitoria, estou um pouco nervoso, mas deixo aqui em cima no documento os meus contatos. Vocês poderão me encontrar pelo Instagram, juancarlos.fernandes, mas também tem aqui o meu contato, que também é o WhatsApp. Vocês poderão me chamar a qualquer momento. Eu fico à disposição 24 horas para qualquer dúvida, qualquer situação, qualquer questão que não tenha ficado claro, ou qualquer ponto que tenha sido tratado pelo professor Antônio Sávio, mas que eu não tenha trazido aqui para vocês, eu fico à disposição para todas as dúvidas serem sanadas. Tudo certo? Eu espero vocês na próxima semana com o próximo assunto de Processo Civil 2, que é uma matéria que eu gosto bastante, e conto com vocês. É isso, desejo a todos que vão fazer prova na segunda-feira uma boa prova para vocês. Vão com calma. Processo Civil é uma matéria bem lógica. Aproveitem, leiam bastante a lei seca, leiam bastante a doutrina e aproveitem o Antônio Sávio, que é um grande professor. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.